Olá, estou de volta com mais um Política em Pauta. No programa de hoje, recebendo uma liderança da região. Ele veio lá de Maripá tomar um cafezinho comigo, falar de política, dos trabalhos no Legislativo. Presidente da Câmara de Vereadores, Diego Eduardo Stange. Diego, bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui no Presente e aqui no nosso estúdio. Boa tarde, Ana, a toda a equipe do Jornal Presente. Queria dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês num veículo de comunicação tão conceituado como é o Presente. Queria agradecer pelo convite, pelo carinho com o município de Maripá, juntamente com o nosso diretor-geral da Câmara, Altair João Pandini, também ex-vereador, ex-presidente da Câmara, sempre acompanhando a gente nos trabalhos, aí, dando um suporte. Onde nos falta experiência, a gente traz o pessoal junto aí para contribuir também. Então, queria agradecer a acolhida e o convite, com o respeito de vocês com o Legislativo do município de Maripá. Diego, como é que é ser o vereador, presidente da Câmara de Vereadores mais jovem, né? Você tem esse status atualmente. Como é que é isso? Já chegando, digamos assim? Então, Ana, de fato é um pouco complicado, assim, né? Como que eu posso te dizer? Desafiador. Desafiador, isso. A gente percebe, assim, desde o início do mandato, quando eu fui eleito aos 29 anos, então lá no início você vê que eu trouxe uma bandeira jovem, uma representação jovem durante a campanha. Então fui eleito como um vereador mais jovem desse mandato. A gente já teve um vereador mais jovem na primeira legislatura da história de Maripá, que foi o Elemar Stibe, foi eleito aos 17 anos, então ele completou 18 antes do dia 1º de janeiro e assumiu a cadeira. Então ele é o vereador mais jovem da história. Então eu trouxe essa bandeira novamente. O município de Maripá não é habituado a ter muitas mulheres ou vereadores jovens, então a gente trouxe essa representatividade. Então o início do primeiro biênio, onde teve outro vereador como presidente da Câmara, foi um pouco mais tranquilo, eu vim com essa bandeira jovem. Mas a partir do momento que eu tive a oportunidade de assumir, daí complicou um pouco para mim o mandato. Começam alguns empecilhos, alguma coisa assim, como se não houvesse um respeito mútuo, assim, por conta da minha pouca idade, mas aos poucos eu acho que eu vim conquistando isso, precisei de alguns enfrentamentos, a gente precisa se indispor, às vezes, com as outras pessoas para poder mostrar também que a gente veio para ficar e veio para trabalhar mesmo. Então, é um orgulho muito grande para mim, é uma satisfação eu poder assumir essa cadeira, é uma responsabilidade grande. Eu estou, como eu disse antes para você, apanhando um pouco, mas aprendendo muito. É muito satisfatório você perceber que a cada semana é um passo a mais dentro dessa carreira política. Eu ia, inclusive, lhe pedir, né, se você não tinha encontrado barreiras. Então, não é muito fácil mesmo, porque às vezes as pessoas, de repente, há lideranças ali, vereadores eleitos por mais vezes, que também não foram ainda presidente. Aí, de repente, você no seu primeiro mandato já como presidente. Mas você tem driblado bem pelo que comentou. Exatamente isso. Não é fácil, porque tem essa perspectiva interna. Vereadores que já têm mais experiência do que eu, mas como são 9 cadeiras e precisam 4 vereadores para você articular uma chapa, é um jogo de estratégia. Então, próximo ali umas 2 semanas antes da eleição, eu percebi que eu teria essa abertura para que eu fosse o presidente. Não que fosse a minha maior vontade de momento, mas é interessante também a gente poder estar à frente dos trabalhos, a gente ter essa experiência. Está sendo uma experiência legal vivida por mim nesse momento. Então, quando eu percebi que eu tinha essa oportunidade, eu realmente abracei. Então, eu tive o apoio de 6 vereadores durante a eleição da presidência. E eles vêm trabalhando, acho que de fato os 9 vereadores trabalham com uma harmonia relativamente boa assim, dentro da Câmara. O grupo hoje é formado, quantos são situação, quantos oposição? Do total de 9 vereadores, são 3 oposição e 6 situação. E como é que está esse teu primeiro ano de gestão? Já está quase chegando aí na reta final. Como é que estão os trabalhos por lá, Diego? Você falou que é desafiador, obviamente, mas também, eu imagino, sempre muito produtivo, né? Porque os vereadores estão sempre recebendo as demandas da comunidade, fiscalizando, enfim. Isso é sinônimo de muita produção. Isso mesmo. Eu sou formado em administração. Então, a gente, acostumado a lidar na iniciativa privada, é totalmente diferente de iniciativa pública. Então, de 2023 para cá, eu me tornei o gestor da Câmara. Encontrei dificuldades no início, assim, eu precisei, talvez, tomar um choque de realidade do próprio diretor da Câmara, que tem essa experiência, que passou por essa cadeira da presidência, que acertou, que errou, que sabe onde pisa.
O próprio procurador jurídico também dá um suporte enorme para a gente, que tem pouca experiência. Então, eu vim, dentre erros e acertos do início desse mandato de presidência, eu precisei talvez tomar um choque de realidade e eu acho que foi para mim uma virada de chave, sabe? E de lá para cá eu consegui talvez realmente ocupar o cargo de presidente e é gratificante passar por esse aprendizado e essa experiência. Você comentou antes 6-3, né? Como é que é a relação? Você falou algo que é bastante harmoniosa. Por vezes há complicações, períodos mais turbulentos, ou essa harmonia, de fato, ela reina, assim, praticamente o tempo todo? Não, o tempo todo não. Dependendo das proposições, dos projetos um pouco mais polêmicos, quando envolve questão orçamentária, quando envolve remuneração, esse tipo de projeto gera talvez uma discordância de opinião ali dentre os vereadores e às vezes a gente tem certas indisposições. Os 3 vereadores de oposição, atualmente, eles trabalham bem junto com os demais. Aí, normal, de todo lugar, tem pessoas com uma opinião um pouco mais acentuada, um pouco mais, como eu posso dizer, extremista, mas isso é normal, são 9 pessoas diferentes, 9 representações diferentes de nichos da sociedade que nos escolheram para estar ali. Eu acho que dentro de todo esse contexto, certas indisposições é normal e a gente consegue passar por cima disso e no final chegar num consenso e deliberar pela melhor saída para o município de Maripá. E como é a relação do Poder Legislativo com o Executivo? Tem uma boa relação, Diego? Tem uma boa relação. Rodrigo Chanoski e Janaína são pessoas extremamente abertas ao diálogo, aceitam opinião, são pessoas flexíveis. Claro que a posição final é deles, a assinatura final é deles, a responsabilidade do Executivo, do exercício de executar é deles, mas gabinete sempre aberto para os vereadores, tanto de situação quanto oposição. Tanto é que a campanha deles em 2020 foi pautada nesse diálogo, nessa abertura, nesse trabalho em grupo. A equipe, no geral, do Poder Executivo já vem desde o mandato anterior, dos 2 mandatos do ex-prefeito Anderson, que veio, ao longo dos 8 anos dele, treinando uma equipe muito forte. É uma equipe, assim, que trouxe a experiência do Anderson, dos 8 anos do Anderson, para esse mandato do Rodrigo. Talvez eles alteraram algumas peças, assim, que transformam a equipe na cara de Rodrigo e Janaína, mas, de fato, o Poder Executivo e o Poder Legislativo caminham junto, tem um bom relacionamento, uma boa abertura. Particularmente, como é a tua relação com o prefeito Rodrigo? Gosto muito dele, é um prefeito jovem. Rodrigo foi eleito com 38 anos, agora tem 40, 41. Gosto da postura dele, gosto da forma com que ele lidera. Dentre erros e acertos, eu acredito que ele vem seguindo uma boa linha de pensamento. Ele realmente estava preparado para ocupar esse cargo, ele já vinha com 18 anos como servidor público, trabalhou em outras gestões, em outros prefeitos, trabalhou 8 anos como secretário de administração do prefeito Anderson, então ele realmente foi forjado para esse cargo. Pode, em algum momento, talvez tomar uma decisão equivocada, que não é a melhor para o momento, mas todo mundo erra. Eu acho que ele tem a humildade, às vezes, de dar um passo atrás, de repensar alguma atitude e retomar. Então, eu gosto muito do Rodrigo, gosto da forma com que ele lidera a equipe. Eu acho que ele vem fazendo um excelente trabalho. Rodrigo, até pela tua característica de juventude, a gente sempre pergunta o que te levou a se envolver na política? A gente sabe muitas vezes que a gente critica, a gente cobra, mas se a gente não se envolve, fica mais difícil, né? Então tem que se colocar à disposição. Como é que foi esse teu processo? Por que você quis se envolver na política? Eu sou o neto da Dona Ermita, que veio lá da última rua do Mutirão, que a gente chama carinhosamente de Mutirão, que é esse bairro da Coapar, de habitação popular. Então, eu acredito que o meu reduto de convivência, de gente de classe um pouco mais humilde, de certa forma se sente desassistido pelo poder público. Eu sempre fui participativo nas ações da comunidade, ali ao redor do meu bairro, nos eventos de festa junina, de festa do município, de organizar um futebolzinho, de participar do esporte, de participar das ações da comunidade. Então isso, eu nunca me preparei para ser vereador, mas as pessoas talvez foram observando que eu poderia ser uma liderança. Então, em algum momento, pessoas que eu considero que são formadores de opinião, plantaram isso em mim, dizendo assim, olha, talvez você pode representar o nosso bairro, a gente caminha junto com você, a gente pode ajudar você a se eleger. Isso, talvez de 2016 para frente, que começou essa conversa, assim, quando me falaram a primeira vez, eu dei risada, achei que o pessoal não ia
abraçar um vereador jovem, porque não tem essa filosofia lá, a gente não tinha essa postura de vereadores. Então, de primeiro eu dei risada, achei que não seria sério, e aos poucos eu também fui gostando da ideia. E quando eu me dei conta, isso já estava na sociedade, eram as pessoas que estavam me falando, olha, talvez você seria um bom vereador, você é um forte concorrente. E quando tanto é que chegou na eleição em 2020, e a minha campanha foi muito tranquila. Eu visitei as pessoas, eu conversei, eu não precisava me apresentar muito, porque já me conheciam, conhecem a minha família, conhecem a índole da gente. Então eu passei por uma campanha muito tranquila por conta disso, por conta de pessoas que são formadores de opinião, que carregaram a minha bandeira como um vereador jovem. E como é que é agora, depois desse período que você já está agora como um político? A gente sabe que a política ela é muito delicada, complexa, tem que ter jogo de cintura, por vezes decepciona, né? Não é só alegria, tem muita decepção também. Como é que é isso? Agora que você já é um político, já tem uma certa experiência, você se decepcionou muito, está gostando muito, tanto que você, de repente, pensa em seguir adiante? Realmente, como você mesma citou, a partir do momento da eleição é uma virada de chave. Quando eu fui na Câmara, a primeira vez que eu fui na Câmara em 2021 como vereador, o Altair João Pandini, diretor da Câmara, entrou numa conversa assim, ele me passou uma estatística dizendo assim, olha Diego, a partir do momento da eleição, automaticamente você perde 40% de quem votou em você por algum motivo corriqueiro que você nem sabe dizer. E realmente é assim, passou a eleição, como um paradigma, assim, as pessoas parecem que te enxergam de outra forma, como se você tivesse mudado, agora usa roupa social, agora não passa mais aqui. Então eu encontrei essa dificuldade. Isso a princípio foi o que mais me abalou, sabe? Que eu deixei de ser o menino lá da Rua do Mutirão, e agora é o vereador, e daí as pessoas te enxergam de uma outra forma, você não precisa nem se comportar diferente. E é assim que eu observo a política. Infelizmente, eu não quero assim... Muitas vezes rotulam. Isso, rotulam. É uma questão que já é enraizada, é cultural. Como se isso fosse um senso comum. Eu não quero desanimar as pessoas que querem entrar na política, tanto jovens quanto mulheres, que a gente tem dificuldade. Mas eu gosto sempre de falar a realidade, o que eu penso, o que eu observo sobre a política. Isso é um dos pontos negativos que eu observei, a partir do momento da eleição, que as pessoas passam a te enxergar dessa forma. Não todos, mas alguns, assim. E isso me abalou, no começo me abalou. Como você disse, seria uma decepção. Mas me acostumei com isso, não tem como você agradar todo mundo, você pode fazer o seu melhor, você vai receber bons feedbacks, bons elogios que te colocam para cima, e às vezes também recebe uma pedrada, mas você tem que saber absorver isso aí. Eu sei que você só está começando a sua trajetória política, mas já sentiu o gostinho da coisa. Você sonha em ser prefeito um dia de Maripá? Não posso dizer que está fora de cogitação. Eu fui questionado desde o início do ano eu venho sendo questionado sobre isso, porque tem eleição já ano que vem, os partidos começam a articular, começam aquele jogo de cadeiras. Então eu fui questionado sobre isso. No momento, eu não me sinto preparado para isso, para esse momento. Mas eu não posso te dizer que eu nunca vou pensar nisso. Futuramente, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muita coisa para rolar, tem muita coisa para aprender. Porque Maripá é um município bem estruturado, de uma arrecadação boa, que vem de 8 anos formidáveis do prefeito Anderson, que vem do prefeito Rodrigo fazendo um excelente trabalho. Então, eu acredito que o Rodrigo vai para a reeleição, ele é um candidato forte, ele merece continuar pelo trabalho que vem fazendo. Então, eu acho que mais 4 anos, assim, para a gente medir essa febre e ver o quanto eu conseguiria aprender e me desenvolver dentro da política, se eu vou conseguir me manter também. Então, mais para frente, talvez a gente pode cogitar isso aí. Em 2024, você concorre à reeleição. No primeiro ano de mandato, como você disse, assim, traz aquela decepção, aquele ponto negativo, eu estava um pouco desanimado, mas 2022 e 2023 acho que eu consegui trabalhar bem, consegui evoluir um pouco, né, dentro da minha carreira política, dentro das minhas proposições. Daí eu fiquei um pouco mais animado e, de fato, se tudo der certo dentro do partido, eu vou concorrer à reeleição, sim. E o prefeito Rodrigo já é oficial que ele é pré-candidato à reeleição? Ou ainda estão discutindo ou não começaram as discussões? O partido ainda não teve seu congresso interno para definir isso, mas como o Rodrigo vem trabalhando bem, tem uma boa aceitação do grupo, acredito eu que o Rodrigo é o pré-candidato do ano que vem. Deve se manter natural, né? Muitas vezes quando o gestor está no governo que ele vá à reeleição. Mas deve ter mudança aí. Janaína permanece, acredita que sim, que não, que vai mudar? Muitas vezes não muda, mas pode acontecer que muda, sim, né? Como um fã das mulheres na política,
gostaria eu que a Janaína permanecesse dentro do nosso grupo, mas de momento eu não consigo responder por ela, assim, se ela permanece ou não, como a gente se encontrou há 2 semanas atrás aqui naquela conferência sobre as mulheres na política. A Janaína era uma das palestrantes, então sou muito fã dela, gosto demais dela, queria de verdade que ela permanecesse dentro do nosso grupo político, trazendo essa representatividade das mulheres dentro do nosso partido. A política, Diego, é sempre muito acirrada. Em Maripá, né, a gente sabe que não é diferente. Como é que está sendo? As eleições são no ano que vem, mas os bastidores começam muito antes. Como é que está hoje? O cenário eleitoral de 2024 já está interferindo no legislativo? Porque a gente sabe que tem isso, né? Às vezes um se coloca como pré-candidato a isso, de repente quer tentar alguma vaguinha ali na majoritária, e isso acaba gerando alguns conflitos internos, coisas de bastidores. Como é que está por lá isso? Sem dúvida, gera alguma indisposição ou outra, sempre gera entre os vereadores, porque começa as articulações, as alianças dentro do partido para fortalecer um partido, talvez tentar uma cadeira a mais numa próxima eleição. Então agora qualquer assunto vira motivo para uma indisposição. Então já vem acontecendo sim, você nota que a Câmara já começa a ficar mais frequentada, o pessoal já começa carros a mais passando, articulando, querendo influenciar a decisão dos vereadores dentro de uma ou outra votação de projeto. As lideranças políticas, acho que é bem natural, eles começam a frequentar e buscar o contato com os vereadores atuais para articular um partido forte já para ano que vem. Em relação a projetos, o que há previsto? Tem aí algum projeto polêmico ou de peso ou de grande relevância para o município que deve ser encaminhado pelo Executivo nas próximas semanas, meses, enfim? Tem algo nesse sentido previsto? A gente tem nos próximos dias agora, que já passou pela primeira leitura na sessão, que é a atualização da lei orgânica. Já tem anos que foi trabalhado isso e agora vem algumas proposições partidas do Poder Legislativo, algumas atualizações que dão autonomia à mesa diretiva, que diz respeito diretamente ao Poder Legislativo. Então, eu acredito que esse projeto é um pouquinho mais delicado da gente lidar, ele tem um trâmite diferente dos demais projetos, então a gente está trabalhando em cima disso já. Acredito que até esse recesso de dezembro ele vai estar votado e aprovado com emendas e etc. Quais partidos hoje integram o grupo de situação? A gente tem na majoritária, tem o PL, do prefeito, tem o PP, com 2 vereadores, tem o Cidadania, com 4 vereadores. E você é do? Eu sou do Cidadania. Do Cidadania. Sim. Você tem ideia se vai trocar de partido, Diego? É muito cedo ainda, já recebeu convites, porque é nesses períodos aí que antecedem que começam as articulações, convites, conversas, enfim. E muitas vezes até em toda a região que muita gente vai mudar de partido, com certeza, né? Claro que vai demorar ainda, mas você já pensou nesse sentido? Já recebeu convites? Sim, já recebi convites. As pessoas procuram a gente para fazer essa aliança e transformar um partido um pouco mais forte. Só que agora é aquele momento que oferecem, vamos se ajudar, vamos trazer recurso, etc. Mas a gente tem que dar prestígio para quem já deu prestígio para nós. A gente tem que permanecer ou fortalecer essa aliança. Ainda não sei qual que vai ser a articulação do ano que vem. Tem até o março, abril ali para a janela de transferência. Nada definido ainda, mas o Cidadania é um partido assim que deu essa força para nós e a princípio a gente está dentro do partido. Como é que você prospecta que vai ser o cenário eleitoral em 2024 no município de Maripá? A gente sabe que toda eleição é disputada, mas como é que vai ser lá? Vai ser muito difícil? Dificílima? Como é que vai ser isso lá? É difícil prever, mas a gente consegue imaginar, né? Isso mesmo. Normalmente a gente tem duas majoritárias concorrendo, 2 prefeitos e vice ali. Raramente saíram candidaturas com 3 candidatos, né, Pandini? Isso. Raramente aconteceu. E quando isso aconteceu, interferiu de uma forma assim que não era previsto. Então, aí desequilibrou um pouco até o resultado da pesquisa eleitoral. Eu acredito que os 2 cabeças ali vai ser uma disputa bem acentuada, assim, voto a voto, eles já estão trabalhando para isso. Não posso dizer por um grupo de oposição, mas eu acredito que o Rodrigo já vem fazendo a sua articulação juntamente com alianças e lideranças políticas, e eu acredito que vai ser bem disputado mesmo. Os comentários, pelo menos aqui em Marechal, é que o ex-prefeito Anderson Bento Maria estaria de volta ao cenário político de Maripá.
Ele tinha até revelou aqui pra gente em entrevista que ele, de repente, avaliava a possibilidade de mudar para um município maior, para se projetar, né, politicamente de uma forma diferenciada, pensando numa candidatura a deputado estadual, enfim. Tanto para Palotina quanto para Toledo, mas parece que agora ele decidiu ficar em Maripá, e, enfim, é o que se comenta. Ele é do grupo de vocês, mas a gente sabe que houve uma ruptura entre ele e o atual prefeito Rodrigo. Como é que está esse cenário lá? Se comenta muito que ele vai sair com uma candidatura paralela, deve sair do grupo. Como é que tá esses comentários por lá? A gente sabe por aqui, mas não sei se procede. Essa particularidade entre Anderson e Rodrigo, de certa forma, enfraquece o nosso grupo político. É uma pena, porque é um grupo forte, é um grupo que trabalhou bem pelo município de Maripá. Desde que o Anderson assumiu lá em 2013, transformou a infraestrutura, a cara do município de Maripá, elevou Maripá a um patamar talvez até de cenário estadual, que ficou bem conhecido pela cidade mais conhecido ainda como a cidade das orquídeas, como uma cidade que tem uma festa maravilhosa, a cidade dos peixes, uma grande produção, uma arrecadação enorme. O Anderson foi um excelente gestor, preparou o Rodrigo para isso. Essa particularidade entre eles, a gente lamenta muito. Ainda não sei dizer se realmente o Anderson é o candidato. Se ele se candidatar, sem dúvida, é fortíssimo, porque foi um excelente gestor. Porém, o Rodrigo também não deixa a desejar. Dentro dos números que ele vem fazendo como trabalho, como resultado, ao final desses 4 anos, quando trazer as comparações, vai constatar que o Rodrigo chegou muito próximo ou passou em alguns quesitos a gestão do Anderson. Então vai ser difícil. Vai ser difícil pular. Se caso acontecer esse confronto, eu queria que vocês acompanhassem, porque vai ser bonito de assistir. Diego, você está sempre circulando pelo município, enfim, nos trabalhos da Câmara, recebe muita demanda da comunidade, está por dentro do que, vamos dizer assim, o que está bom, o que pode melhorar no município. Na tua opinião, o que hoje é, vamos dizer, o carro-chefe de Maripá, mas o que pode ser melhorado? Tipo, tá bom, mas olha, ainda podemos melhorar nesse sentido. Que setor, não sei se é um setor ou, enfim, obra, não sei. Eu trouxe até algo rascunhado aqui sobre alguns trabalhos do Executivo. Então, dentro desses 2 anos e meio para 3, o prefeito Rodrigo conseguiu executar aí 40 quilômetros de estrada de pedra irregular. Então, isso prestigia o pessoal do campo, o produtor rural, que de fato é o carro-chefe da nossa arrecadação, com granjas, com aviários, com a produção de leite, com a produção de apicultura. Então, eu acredito que a gestão do Rodrigo vem prestigiando muito esse setor. Ainda cabe mais, ainda tem muito o que fazer, mas é um setor que ele vem trabalhando bem, que é prestigiar o agronegócio, que gera emprego, renda e gera receita para o nosso município. Então, acho que o setor do agro, ele trabalhou bem, mas ainda tem bastante a fazer. E a saúde também, que eu acho que todo lugar, eu assisti algumas entrevistas de vereadores que passaram por aqui com vocês, e também citam a saúde, que é a espera por exames, por consultas, por cirurgias, etc. A saúde é algo bem delicado, é difícil a gente vir no microfone e dizer que vai resolver, e dizer que vai investir mais, e que vai fazer, e que vai acontecer, porque a nível regional, talvez até estado, em todo lugar está desse jeito. Então, eu acho que o que mais demanda para nós é a saúde. Você falou agora há pouco desse up, digamos assim, que Maripá teve com a projeção. Ele sempre foi conhecido, né, como a cidade das orquídeas, essa questão do peixe, mas a gente vê que isso está num cenário assim, muito maior. Não só quando a gente fala de peixes, especialmente na piscicultura, sempre que a gente vê números citados pela SEAB ou de estudos e tudo mais, Maripá está sempre em destaque. Como é que é isso? Tem espaço para mais? É um município pequeno, mas sempre dá para esperar algo a mais? Isso mesmo. Se não me engano, Maripá hoje é o 5º maior produtor de tilápia do Paraná. Então você vê que isso se converte tudo em arrecadação para nós. Então é um município pequeno, que arrecada muito bem e que teve 8 anos mais 3 agora de uma gestão excelente. Então o recurso é destinado nas maiores necessidades, onde realmente precisa ser investido. Então, é um lugar que tem tudo para crescer ainda mais nessa questão de qualidade de vida, de infraestrutura, de prestígio com o morador. E essa questão das orquídeas também é uma coisa que nos orgulha muito. Da gente, às vezes, chegar na Assembleia Legislativa do Estado, ou visitei a Câmara dos Vereadores de Curitiba, e quando eu fui me apresentar dizendo, sou vereador do município de Maripá, a moça concluiu dizendo assim,
é a cidade que tem orquídeas, né? Então você vê que a gente tem essa identidade muito forte a nível de estado. Em vários lugares você fala assim, ó, não conheço Maripá, mas eu sei que lá tem orquídea. Então a gente, dentro desse período, levou a outro patamar o nosso município sendo reconhecido como a capital da orquídea. Mas há espaço, por exemplo, para a piscicultura crescer ainda mais no município? Em relação às orquídeas, eu sei que vocês já, vamos dizer assim, profissionalizaram muito essa coisa, porque no começo era aquela coisa, plantaram as orquídeas lá nas árvores, que chamou atenção, tudo, mas hoje a gente sabe que tem um pensamento muito voltado até mesmo para a escala comercial, especialmente para a escala comercial. Tem espaço para melhorar isso, para criar novidade, para expandir? Como é que é isso lá, assim, no dia a dia, tendo o foco de mercado? A produção de orquídeas hoje é muito profissional a nível nacional, de expandir assim, para outros estados. Tem gente que vive muito bem do cultivo da orquídea. Isso gera emprego, renda, arrecadação de ICMS no geral. De alguns anos para cá isso se tornou muito profissional. Orquidários grandes com vários funcionários e despachando caminhão e carro e picape para vários lugares. Nessa última festa agora no mês de agosto, se não me engano foram vendidos um pouco mais de 31 mil orquídeas nos 4 dias de festa. Muito bem. E como é que está a expectativa para essa reta final de ano? Geralmente é em dezembro, e pela metade de dezembro, que encerram os trabalhos na pausa, o recesso, né, parlamentar. Como é que está essa expectativa aí para até dezembro? Do Legislativo? Isso, do Legislativo. O Legislativo, no geral, os vereadores vêm, como eu já disse antes, trabalhando numa boa harmonia, se dedicam. Vereadores participam das reuniões das comissões, de fato avaliam os projetos, propõem emendas, questionam o prefeito, questionam secretários. Então, eu acho que temos um grupo que trabalha pelo bem de Maripá. Até o final do ano temos, como eu já falei, essa questão da lei orgânica, que é uma atualização um pouquinho mais delicada, que a gente precisa deliberar para dar seguimento em algumas outras proposições dos vereadores. A gente veio com um ano bem desgastado assim, de trabalho dentro do Legislativo, respondendo muito questionamento do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que gera muito desgaste para quem tem uma Câmara restrita em termos de funcionários. Com 7 funcionários, agora estamos com 6. Então, cada vez que a gente precisa trabalhar em cima dessas respostas, isso gera um desgaste, às vezes, de uma semana, recolhendo documentações e escaneando e respondendo e avaliando e se reunindo novamente. Então, esse ano foi um ano bem desafiador para nós mesmos. Então a gente espera terminar assim com tranquilidade até o final do ano, avaliando essas proposições que temos ainda e encerrar o mandato em 2024 com boas sugestões ao Poder Executivo. Diego, foi uma satisfação recebê-lo aqui para esse bate-papo, falando um pouquinho dos trabalhos lá no Legislativo de Maripá. De repente esquecemos de falar algo, fique à vontade aí para as considerações finais. Eu acredito que a gente conseguiu pelo menos explanar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa boa vontade. Como eu disse para você no início, eu não estava talvez tão preparado quanto eu pensava quando eu fui candidato. Eu assisti entrevistas aqui de outros vereadores que passaram por aqui, vereadores de Marechal, um exemplo do vereador Juca, que me parece um rapaz bem jovem, com formação em Direito. Então eu assisti assim, a forma que ele fala, a postura que ele tem, o conhecimento que ele tem sobre legislação. Então eu notei que esse rapaz, ele de fato se preparou para isso. Então, isso é uma característica de uma cidade um pouco maior. Então, eu observo isso em outros municípios do porte de Maripá. Lá a gente tem próximo de 7 mil habitantes e as pessoas avaliam e os candidatos dessa forma, assim, como uma pessoa simpática, uma pessoa legal, que me representa, gosto da postura dele, e não avaliam de fato assim, olha, realmente ele está pronto para ser um gestor, ele está apto a me representar na Assembleia Legislativa. Então, eu acho que eu precisava agradecer o pessoal que me elegeu, que acreditou em mim e dizer que eu podia, talvez, às vezes, não tomar a melhor decisão, não estar muito bem preparado para isso, mas eu trouxe a minha sinceridade para dentro da política. Eu realmente leio, participo, avalio da melhor forma possível, se não entendo, eu tiro minhas dúvidas, tento fazer as minhas considerações, deliberar sempre defendendo as minorias, pelo bem da maioria. Eu acho que me orgulho dessa sinceridade que eu trouxe para dentro da política, me orgulho desses quase 3 anos de mandato. Eu acho que eu venho trazendo uma boa representatividade para esse pessoal que sempre se sentiu desassistido pelo poder público. Muito bem.
Você sabe que quando você quiser, o Presidente está de portas abertas aqui para a gente falar da política de Maripá. Obrigado por ter vindo e até a próxima. Política em Pauta vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.